Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Felipe do canal Portão Palpite e no vídeo de hoje eu venho trazendo para vocês as melhores análises e palpites de futebol focadas em apostas esportivas. Conto já com a ajuda de vocês no início do vídeo, deixando um like no começo do vídeo, se inscrevendo no canal se não for inscrito e também pode participar comigo nos comentários aqui embaixo. Eu preciso muito da ajuda de vocês para o crescimento do meu trabalho, o crescimento aqui do canal. Nós vamos falar dos jogos de logo mais segunda-feira, né? Vamos falar de Fulham contra Chelsea, Botafogo contra Atlético Paranaense, Osasuna contra Levante, Málaga contra Deportivo La Coruña, vamos falar de Bolonha contra Lazio, Roma versus Fiorentina, né? Então nós temos aqui uma grade muito bacana para a gente conversar e trazer aqui as melhores palpites. Nós vamos começar com o jogo da Série A do Campeonato Brasileiro, Botafogo contra a equipe da Atlético Paranaense. Tá? Já entrando aqui para a gente começar as nossas análise, né? Nós temos aqui, começar pela classificação, nós temos a equipe do Atlético Paranaense na terceira colocação, com 41 pontos. É um time que fez 31 gols e sofreu apenas 20 gols. Isso mostra a eficiência ofensiva e também defensiva da equipe do Atlético Paranaense, um equilíbrio muito importante que mantém a equipe do Atlético Paranaense na terceira colocação. Para você ter uma ideia, times como Palmeiras e Flamengo, o Flamengo, por exemplo, sofreu mais gol que o Atlético Paranaense, tá? E fez 45, né? A diferença dos times do primeiro e segundo colocado, o número de gols tomado, né, levado, estão iguais. A diferença está nos gols feitos, né? 31 é a diferença do Atlético Paranaense para Palmeiras com 44 e Flamengo com 45, mostra o poder ofensivo dos dois primeiros colocados. Mas voltando a focar aqui no Atlético Paranaense, ele fez 31 gols e sofreu apenas 20. Tá? E a equipe do Botafogo, uma equipe que oscila muito dentro do campeonato, na verdade, dentro de toda a temporada. O Botafogo vem na 11ª colocação com 30 pontos. É um time que fez 35 gols e tomou 34 gols. É uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro, sem dúvida. Tá? Então, vamos ver aqui as últimas 5 partidas do Botafogo como mandante. Tá? Nós já temos aqui um cenário interessante de gol em HT. O Botafogo, ele, nas últimas 5 partidas, teve gol em primeiro tempo, um gol no primeiro tempo, pelo menos, em 4 das últimas 5 partidas. A equipe do Atlético Paranaense teve um gol ainda no primeiro tempo, em 4 também das últimas 5 partidas. Isso já coloca a gente aqui para a entrada de mercado, né? Vamos dar uma olhada, então, como é que está o mercado na situação de gols em HT. Ou seja, gols ainda no primeiro tempo, pelo menos um gol no primeiro tempo é o que nós vamos tentar buscar nessa partida. Tá? Vamos olhar aqui, já estamos dentro do mercado, para a gente já dar uma analisada nas odds. Tá? Nós temos aqui, vamos ver aqui, ó, total de gols no primeiro tempo. Total de gols no primeiro tempo, na minha visão, está com uma odds excelente para a probabilidade que representa essa partida. Tá? Nós temos aqui mais 0,5, ou seja, um gol no primeiro tempo, com odds de 1,50. Tá? Então essa é a primeira palpite aqui do canal. Voltando aqui para análise, para a gente ver se existe uma outra palpite, uma outra aposta que a gente pode fazer para essa partida, vamos ver ainda no mercado de gols, as últimas 5 partidas do Botafogo jogando dentro de casa, tivemos aí 1-0, 1-1 contra o Fluminense, 0-0 contra o Vitória, 2-1 contra o Santos, 3-1 contra a equipe do Corinthians. Tá? Lembrando que a equipe do Atlético Paranaense é uma equipe que leva poucos gols, tá? Uma das melhores defesas do campeonato. Porém, nas últimas 5 partidas fora de casa, o Atlético Paranaense perdeu de 2 para o Santos, ganhou de 2 do Santos, perdeu de 4 para o Vitória, empatou com o Corinthians de 0-0, ganhou do São Paulo de 2-1 e perdeu para o Boca Juniors de 1-0. Então nós temos aqui, talvez, uma possibilidade interessante de gols 1,5. Tá? Vamos dar uma olhada aqui nas odds, para a gente ver o mercado de mais 1,5 gols. Total de gols, mais 1,5 pagando 1,35. Dentro do risco dessa partida, e a probabilidade não sendo ali de 90%, de 85%, já que muitos resultados do Atlético Paranaense, pelo menos 2 situações ali a gente viu que não saiu 1,5, eu não pegaria esse mercado aqui de over 1,5. Tá? Então vou mostrar apenas para vocês, para efeito de análise. Se você quiser entrar, por exemplo, no mercado de vitórias, né, nós temos a odds de Botafogo de 2,35, o empate 3,10 e o Atlético Paranaense a 3,60. Tá? O mercado entende ali um certo equilíbrio
entre as duas equipes. Vamos dar uma olhada para vocês aqui como é que foram os últimos 5 jogos do Botafogo em casa. Ele vem de 3 vitórias, 2 empates, vem de invencibilidade. Isso é importante. Tá? A equipe do Atlético Paranaense vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Isso coloca um favoritismo real para a equipe do Botafogo, com base análise de vitória do Botafogo vindo de invencibilidade e um empate não é descartado. Tá? Eu vejo aqui valor nessa odds aqui de 2,32, né, para a vitória da equipe do Botafogo. Então nós temos aqui também a possibilidade da gente dar uma analisada aqui em ambos marcam. Tá? Vamos ver aqui a possibilidade de ambos marcos. O mercado bota aqui ambos marcam sim 1,72 e não a 2,5. Vamos dar mais uma olhada aqui na possibilidade de ambos marcam. Como é que vem? O Botafogo nas últimas 5 partidas jogando dentro de casa, ambos marcam sim, foram 3 das últimas 5. E Atlético Paranaense jogando fora de casa, ambos marcam sim. Tivemos uma das últimas 5. Então, eu descartaria aqui uma aposta em ambos marcam sim ou ambos marcam não, que eu não gosto do mercado de ambos marcam não. Tá? Então, ambos marcam sim, a gente ficaria fora vamos ficar fora dessa aposta. Tá? Então, essa aí foi a primeira análise do time Botafogo contra a equipe do Atlético Paranaense. Vamos embora para a segunda análise do canal. Essa é bem complicada porque se trata de 2 times que vão jogar a primeira rodada do campeonato inglês. Tá? Fulham contra Chelsea. Então é uma análise complicada de se fazer, porque não há ainda estatística suficiente para que a gente possa analisar esse início de temporada das 2 equipes. O que nós vamos tentar analisar para essa partida é o mercado. Tá? Então nós vamos aqui entrar no mercado, ainda está aqui no Botafogo que eu não troquei, vamos colocar no Fulham contra Chelsea. Tá? O mercado, ele coloca o Chelsea como favorito, jogando fora de casa, com odds de 1,88. E se o Chelsea abrir 2 gols de vantagem, encerra a aposta e você leva o prêmio para casa. Tá? O empate a 2,85 e vitória do Fulham 3,85. Analisando aqui o mercado de gols, tá? O mercado de gols, ele considera uma possibilidade enorme de sair mais 2,5 gols com odds a 1,65. Tá? O mercado de mais 1,5 gols está com odds de 1,22. Não é uma odds interessante para você entrar de cara no mercado. Talvez uma odds para você criar um bilhete, tá? Criar ali uma múltipla, talvez. Tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui. Em ambos marcam sim 1,60, não a 2,25. O mercado também entende com alta probabilidade de que teremos ambas marcam sim. Tá? Probabilidade aqui análise de mercado de escanteio. O mercado coloca em odds de 1,62, o mercado de mais de 9,5 escanteios. Ou seja, 10 escanteios para cima. Eu acho muito. Você colocar sem base estatística nenhuma uma possibilidade de mais de 9,5 escanteio com odds de 1,62, eu acho um risco muito grande. Tá? Vamos tentar ver se a gente acha aqui algo melhor. Olha, por exemplo, nós temos aqui mais 8,5 a 1,38. Talvez seja melhor a gente pode tentar pegar essa odd de 1,38, de repente, para fazer um bilhete. Né? Já temos aqui uma montagem de bilhete de 2 possibilidades bastante interessante. Tá? Vamos ver aqui também, já aproveitando o ritmo, vamos dar uma olhada em cartões. Tá? Nós temos aqui o mercado considerando mais de 3,5 cartões, tá? 4 cartões para cima, com odds de 1,52 ou menos 5,5 cartões com odds de 1,39. Não temos muito o que falar sobre essa partida com relação à análise de jogo, mas, por exemplo, gols em HT, né? Gols em primeiro tempo, mais 0,5, um gol no primeiro tempo, pagando odds de 1,34. Então, se você considerar as 3 palpites que eu dei aqui com odds baixa, e você está vendo o vídeo e sabe do que eu estou falando, você tem 3 grandes, uma múltipla bastante interessante aqui, um bilhetinho bastante interessante para você montar, tá? Com odds aí de 1,34, odds de 1,20 e pouco e assim por diante. Tá? Então fica aqui a nossa segunda análise palpite do canal. Vamos agora para o campeonato italiano, Roma contra a equipe do Fiorentina, às 13h45 da tarde. Jogo com mando de campo do Roma. Roma é favorito, considerando os últimos resultados entre as 2 equipes, porém nós não temos, mais uma vez, se trata da primeira rodada, nós não temos aqui base estatística para apresentar uma análise mais aprofundada. Então nós vamos fazer o seguinte,
vamos invadir aqui com tudo direto no mercado, para a gente pelo menos analisar o mercado, qual é o comportamento do mercado para essa partida. Nós temos aqui a vitória do Roma como favorito, o mercado coloca Roma como favorito, com odds de 1,67. Se você acertar esse mercado e sair 2 gols de diferença, acaba, liquida a aposta e você ganha o lucro. 3,85 é o empate, 5,20 na vitória do Fiorentina. Tá? Nós temos aqui no mercado de gols, o mercado entende aqui mais 1,5 com odds a 1,30 e mais 2,5 com odds de 1,90. O mercado ele entende bastante aqui que teremos 2 gols pelo menos na partida, porém ele não acredita que teremos 3 gols nessa partida. Tá? Ambos marcam sim 1,87 contra não de 1,88, mostra um mercado equilibrado para ambos marcam sim. Escanteio, o mercado coloca aqui como a melhor possibilidade, mais 8,5, odds a 1,65, 9 escanteio para cima. Porém, a gente pode ver aqui 7,5. 7,5 escanteios, 8 escanteios para cima com odds de 1,36 seria a minha palpite para essa partida. Vamos dar uma olhada em gols em HT. Resultado de gols em primeiro tempo. Gols em HT mais 0,5 com odds de 1,42. Agora vamos falar de Bolonha contra a equipe da Lazio. O jogo vai acontecer às 1h30 da tarde desta segunda-feira. Vamos direto aqui para análise de mercado. Nós temos aqui o mercado considerando um jogo bastante equilibrado. O mando de campo é da equipe do Bolonha. Odds a 2,18 contra 3,20 de empate, 3,55 da equipe da Lazio. O mercado de gols ele entende que teremos mais de 1,5 com 1,42. Seria minha palpite para essa partida, já que o mercado de mais 2,5 tá 2,20, o mercado não entende que teremos 3 gols nessa partida. Você pode, talvez, nessa partida, arriscar uma chance dupla. Tá? Uma chance dupla, por exemplo, Bolonha ou empate, 1,32, Lazio ou empate, 1,70. Se eu fosse apostar numa chance dupla, eu preferiria arriscar numa Lazio ou empate a 1,70. Tá? Ambos marcam sim a 1,88, não 1,85, um mercado bastante equilibrado. Escanteio, nós temos aqui o mercado com uma boa probabilidade de mais 7,5. Tá? Mais 7,5, escanteio a 1,50 essa é a minha palpite aqui do canal. Tá? Mercado de gols em HT, gols ainda no primeiro tempo, nós temos de 1 gol ainda no primeiro tempo a 1,52. Mudando agora para a La Liga, campeonato espanhol, nós temos o Osasuna contra a equipe do Levante. Nós temos aqui no horário de 2h30 da tarde, lembrando que jogos do campeonato inglês, campeonato espanhol, campeonato italiano, campeonato francês, campeonato alemão, todos os jogos estão passando na Cazé TV, tá? No canal de YouTube. Vamos lá, nós temos aqui um time que já jogou a primeira rodada e um time que vai jogar ainda a primeira partida do campeonato. Nós temos o Levante já jogou a primeira partida, o Levante ele vem na lanterna do campeonato porque ele perdeu de 3-0. Tá? E o Osasuna ainda não jogou a primeira partida do campeonato, essa será a sua primeira partida. Vamos tentar aqui, eu não gosto muito de fazer isso, mas tem aqui esses times pelo menos participaram de alguns amistosos. Tá? Então vamos ver pelo menos aqui como é que foram os dois, por exemplo, aqui o time do Osasuna. O time do Osasuna, por exemplo, disputou 2 amistosos. Ele perde um de 2-0 e ele ganha um de 2-0. Né? E o time que ele ganha de 2-0 é do Racing Santander. Ou seja, é um confronto ali de série de primeira divisão de campeonato espanhol. Tá? Já a equipe do Levante, registrada aqui, ele tem 2 amistosos. Né? Ele tem aqui 3-1, ele ganha, e ele perde de 1-0 para o Villarreal. E já pela La Liga, ele toma fora de casa de 3-0. Vamos aqui dar uma olhada no mercado de gols. Tá? No amistoso ele faz 3-1 e depois ele perde pela La Liga de 3-0. Né? Eu estou tentando entender aqui para a gente tentar buscar um mercado de gols aqui, mas muito poucos dados para a gente se aprofundar. Mas vamos lá. Vamos aqui analisar então como é que está a sensibilidade do mercado para essa partida. Nós temos aqui
o mercado botando favoritismo para o Osasuna, com odds de 1,83, 3,55 é o empate, 4,50 é para a equipe do Levante. Total de gols. O mercado entende que teremos mais de 1,5 a 1,34. 2 gols na partida a 1,34. Ele não vê a possibilidade aqui de 3 gols na partida, odd de 2. Odd bem alta. Tá? Então o mercado entende aqui mais 1,5, 1,34. E tem aqui interessante, quase que um equilíbrio de odds, menos 3,5 a 1,32. Você pode analisar aquilo que faz mais sentido para você. Né? 4 gols para baixo, né? 3 gols para baixo, odds 1,32. 2 gols para cima, odds 1,34. Vamos aqui olhar, ambos marcam sim ou não, 1,85 contra 1,88, é bastante equilíbrio com essa decisão. Escanteio, nós temos aqui o mercado colocando mais 8,5, escanteio 1,60. Tá? Uma odds aqui bastante interessante. Contrapartida, ele bota menos 9,5, 1,75. Há um equilíbrio aí, vamos ver se a gente consegue pegar o 7,5. Ó, mais 7,5, né, 1,33. Tá? Gol ainda no primeiro tempo, mais 0,5 a 1,45. Tá? Então, se você vê, logo no início da partida, tá, para uma análise ao vivo, você vê as duas equipes com bastante atividade ofensiva, com falhas defensivas, né, normalmente esses times inferiores eles têm muitos erros individuais, né, e finalizações na frente do gol, você de repente fica com a possibilidade bastante interessante de pegar aí um mercado de mais 0,5 em HT, ainda no primeiro tempo com odds de 1,45 no vídeo de hoje. Lembrando que se você está comigo até o final desse vídeo, peço ajuda e preciso da ajuda de vocês, deixando um like, se inscrevendo no canal e também colocando um comentário aqui embaixo o que você está achando do conteúdo. Conto muito com a ajuda de vocês, é muito importante a participação de vocês para o crescimento do meu trabalho, o crescimento aqui do canal, beleza? Conto muito com o apoio e com a força de vocês são foda pra caralho, adoro aposta esportiva, eu também, a gente adora interagir e conversar sobre aposta esportiva, esse canal tem muito a agregar com toda certeza para o dia a dia, para a rotina de vocês com relação à aposta esportiva, lembrando que o vídeo é para mais de 18 anos e a aposta esportiva não é investimento. Tá? Esse aí era um recado que eu deveria ter falado no começo do vídeo, mas não parei, estou falando agora, beleza? Vamos lá. Nós temos aqui Málaga contra Deportivo La Coruña. As duas equipes já jogaram a primeira rodada do Campeonato Espanhol. Nós temos aqui Atlético de Madrid contra a equipe do Málaga. Né? Foi 2-0 para a equipe do Atlético de Madrid. Nós temos também amistosos para a gente dar uma analisada. O Málaga ele empata de 2-2 com o Fulham. Ele perde 2-1 para o Celta. Ele ganha de 4-2 do Al Arabi e ele ganha de 2-2 do Al Ittihad. Então ele tem uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. É um time fraco para esse início de temporada. A equipe do Deportivo La Coruña vem também com uma vitória, 3 empates e uma derrota. Ele vem de 1-1 na estreia do campeonato contra o Elche. Ele perde para o Real Madrid no amistoso. Ele ganha do Genoa de 1-0. Ele empata com a Fiorentina de 1-1 e ele empata com Pauli, né, um time, Pauli, se não me engano, é da Alemanha de 2-2. Vamos lá, o que nós temos aqui de mercado para analisar desse confronto? Nós temos aqui o mercado colocando o Málaga como favorito a 2,37, 3 é a odd de empate, 3,35 Deportivo La Coruña. No mercado de gols, mais 1,5, nós temos 1,53 para mercado de gols. Ambos marcam sim 2,7, não 1,70. O mercado entende que nós não teremos, ambos marcam para essa partida. E escanteios, o mercado entende que teremos mais 8,5 com odd de 1,72, mas eu prefiro aqui a odd de 1,40 a mais de 7,5 escanteios. Tá? Essa última análise foi bem rapidinha, que o vídeo já está ficando muito longo. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, fui!